Bom, companheiro caminhoneiro, carreteiro, empresário do setor. Estamos aqui em São Paulo para conversar com o Ciro César da Costa Lopes, empresário do setor de transportes, empresário do setor dos transportes e mudanças e coordenador do Comuda, uma das comissões do SETCESP, que cuida das mudanças em São Paulo, transporte de mudanças em São Paulo. Alguns companheiros devem estar perguntando o porquê dessa conversa, o porquê dessa entrevista. Como bem sabem os amigos que têm acompanhado o site Chico da Boleia, esse mês agora de setembro nós vamos tratar das eleições municipais. E o porquê nós, caminhoneiros e empresários, devemos ficar atentos às eleições e às propostas, tanto dos candidatos a prefeito, como dos candidatos a vereador, porque é esse povo, são essas pessoas que vão interferir no nosso dia a dia. Se a gente pegar o exemplo de São Paulo, nós tivemos recentemente a restrição na área central e depois tivemos uma restrição de trânsito nas marginais. Então nós vamos conversar com o Ciro, que tem aí 14 anos de estrada, 36 anos de vida, é um sofredor de natureza, porque torce para o Corinthians, tá? Isso não é bom a gente falar, porque o time está no Campeonato Brasileiro aí caindo pelas tabelas, mas vamos falar de negócios, vamos falar de transporte, que é o que a gente está aqui, tá? É alguém que tem experiência na área. E também participa na NTC do Conjovem. Bom, Ciro, fala um pouquinho da sua experiência na área de transportes, para depois a gente entrar nas dificuldades. Primeiramente, é um prazer aí estar participando desse projeto do Chico da Boleia, que é um amigo do trecho aí e que vem só a somar com as nossas dificuldades do dia a dia. Primeiramente, a grande dificuldade hoje nossa, depois da mão de obra, né, que é o grande problema, né, que hoje não se tem mais a mão de obra especializada, é o fato das restrições municipais, que virou uma epidemia em todo o Brasil, né? Então, não só em São Paulo, onde nós temos aí a grande dificuldade para fazer a mudança comercial e residencial, as outras 26 capitais também têm a sua restrição municipal e as cidades do interior dos estados também já começaram a ter. Bom, é fato, quando você pega São Paulo fazendo essas alterações, cidades que não são capitais, mas são grandes centros, Campinas e outras, Santos e outras mais por aí, acabam sofrendo o mesmo impacto e querendo também restringir o tráfego dos caminhões de carga nos seus centros urbanos. Vamos ver primeiro o tamanho desse mercado. Hoje, quanto que movimenta, se você tem esse número, o mercado de mudanças a nível Brasil, anualmente? A nível Brasil, eu não tenho esse número, né? Então, mas a nível Brasil nós temos perto de 300 empresas de mudanças, um terço dela, ou perto disso, na cidade de São Paulo, e no estado de São Paulo. E o estado de São Paulo, ele movimenta aí perto, um pouco mais de R$500 bilhão anual. Bom, então é um setor importante, vocês podem ter aí ideia do volume que é movimentado. Agora vamos na questão específica. Com as restrições que foram feitas nessa administração em São Paulo, o que mudou para a área de mudança? Em quanto tempo você fazia mudança e hoje em quanto tempo isso é feito? É muito importante esse dado, né, Chico? Você vê. Uma mudança que o certo seria uma mudança normal, aí, o normal do nosso aí é 3 dormitórios, sala e cozinha, ou 2 dormitórios, sala e cozinha, uma família de 4 pessoas, ela vai dar em metragem cúbica, para o amigo caminhoneiro entender, vai dar um pouco, em torno mais ou menos aí de 25 a 30 metros cúbicos, um caminhão médio. Uma mudança dessa, depende, se for de prédio para prédio, de apartamento para apartamento no caso, ou casa para apartamento ou vice-versa, se tem apartamento na jogada, ele já tem horário, né? Então a mudança dessa tem que embalar o primeiro dia, para no segundo dia executar o serviço, que a embalagem é o que mais demora no caso. Então a mudança que está do outro lado da ponte, que nós gastávamos aí em torno de
2 dias para executar a embalagem e execução do serviço, hoje eu estou fazendo de 3 a 4 dias. E com um aumento de 32% a 35%, onde a outra ponta da corda, que é o cliente, acaba não pagando para nós. Bom, companheiro caminhoneiro, carreteiro, você que está acompanhando o áudio ou vendo essa matéria, lendo essa matéria no jornal, quando o nosso amigo fala do outro lado da ponte, nós estamos em São Paulo, tá? Nós estamos falando da área de restrição do quadrilátero principal aqui, que você não pode rodar, correto? E aquilo que a gente fala da importância. O prefeito tomou uma iniciativa, tá, de restringir o trânsito de caminhões acima de 4 toneladas no quadrilátero de São Paulo e mexeu nas marginais. Então você veja a importância que a gente tem que dar às eleições municipais, porque um prefeito que venha mexer novamente vai trazer mais prejuízo, porque se você fazer uma mudança em 2 dias e hoje demora 4, você está onerando o setor. E o cliente, ele está entendendo isso? Ele está pagando essa diferença? Não. O cliente, ele entende, mas não paga. Mas, assim, até com a mídia e falando, e todo mundo se fala muito nas restrições, 60% a 70% dos clientes hoje, eles acabam entendendo. Não pagam o que você pede, mas ajudam. Então, o que eu quero dizer? Eles ajudam da forma que hoje, uma mudança com essa metragem que eu acabei de relatar, de 30 metros cúbicos, ela embala num dia, ela carrega no segundo e descarrega no terceiro. Né? O que era impossível de fazer há 1 ano atrás, hoje já é normal. E o cliente acaba entendendo. Então, antes mesmo de fazer o orçamento, a primeira coisa que os nossos vendedores fazem ao chegar na residência, no lar dessa pessoa, quando vai executar o orçamento, já explicar que ele está dentro desse quadrilátero e que é necessário essa logística para que a mudança logística saia completa. Bom, e você sendo do Comuda, que é uma comissão de mudanças dentro do Sindicato Estadual de Transportadores Rodoviários e Cargas, que ações vocês estão tendo em relação às próximas eleições? Que atitude vocês estão procurando ter para que o próximo prefeito eleito ou a próxima Câmara Municipal eleita olhar com outros olhos para o nosso setor? Primeiro, a gente está tendo um corpo a corpo aí com todos os candidatos a prefeito de São Paulo e com os vices também, para estar explicando o nosso problema do setor, né? Não só de mudança, mas o setor de transportes, não só a especialidade de mudança. Então, juntamente com o CETCESP, nós entregamos a eles sempre as nossas reivindicações para que as coisas aconteçam. Então, a entidade ela pede uma cadeira junto à Secretaria dos Transportes, para que antes da lei entrar em vigor, nós já tenhamos a noção do problema e como solucionar isso em tese, e que eles perguntem para a gente a melhor forma disso se concretizar, dessa lei ser concretizada. Como em Guarulhos, que nós temos um representante nosso, da entidade, dentro da Prefeitura e na Secretaria dos Transportes, é o que a gente pede hoje. A gente pede também uma cadeira na CAES, que é a Comissão de Arbitrariedades Excepcionalidades da Zona Máxima de Restrição, que debate exatamente esses problemas. Porque o problema que a construção civil tem com a entrega do concreto não é o mesmo que a mudança tem para a execução das mudanças residenciais, que não é o mesmo que os fretados têm com o pessoal que trabalha, que não é o mesmo que a distribuição do dedicado tem. Enfim, cada especialidade tem os seus problemas, e é isso que a gente quer sentar e conversar com esse pessoal. Bom, aquilo que a gente fala, pessoal, aquilo que a gente já debateu e já colocou nos nossos jornais impressos, no programa de rádio, até no vídeo. Não adianta o poder público, seja o governo municipal, estadual ou federal, achar que resolve as coisas com uma canetada. Se não chamar os atores envolvidos
na atividade não tem como resolver. Haja visto que está terminando o governo do prefeito de São Paulo, esse prefeito mexeu com relação aos fretados, mexeu na área criando a área de restrição de caminhões no quadrilátero central de São Paulo, mexeu nas marginais, e a gente vê que as coisas continuam da mesma forma. Para usar a frase de um amigo meu, de um companheiro meu, independente do partido que ele é, independente de onde ele esteja, mas é o que ele fala, é o que eu entendo. Não adianta continuar fazendo o mesmo do mesmo. E quem fala isso é o companheiro Jurandir Fernandes, que hoje é secretário metropolitano dos transportes. Tá? Você mudou, aumentou as faixas de rodagem na marginal, mas não criou outras ações para resolver. Então, continua do mesmo jeito. As marginais com mais faixas e mais congestionamento. Mexeu no horário da circulação dos caminhões. Só mudou. Em vez de ser às 7, o problema agora é depois das 10. Bom, Ciro, você acredita que, com a força que o CESP tem, com a força que a categoria tem, a gente consegue pensar num futuro próximo em ter um fórum permanente de discussão com o poder municipal, seja estadual, para tratar desses assuntos? Eu acredito e torço para que isso aconteça. É uma tendência, a gente vai precisar. A população vai precisar ter uma representante que fale por isso, porque tudo hoje que você tem e que você necessita vem do caminhão. O caminhão é que te entrega tudo. Então, o alimento que está na sua mesa, o vestuário, o material escolar, tudo é o caminhão. Sem caminhão, não tem nada. Então, não é o que eu ouço aí, o caminhão é o mal necessário. Não tem nada de mal necessário. O caminhão é o bem necessário. Tem que parar com isso a gente tem que mostrar para a população que o caminhão não é o vilão da história. Porque de 100% dos automóveis de São Paulo, o caminhão corresponde a 3,8% apenas. Ônibus são quase 10%, carros velhos são quase 20%. Então tem que dar uma repensada, uma repaginada em tudo isso daí. Então a gente tem que ter um representante lá sim. Acredito que hoje, com as medidas que o atual prefeito tomou, a população começa a se conscientizar sobre a necessidade do caminhão, né? E a necessidade de ter um representante nosso respondendo pela categoria nos órgãos governamentais. Bom, nós estivemos aqui em São Paulo, na sede da Marumbi, empresa de transportes na área de mudanças, e conversando com o companheiro Ciro César sobre a situação do transporte e o porquê nós devemos ficar atentos às eleições municipais próximas, porque é o vereador, é o prefeito que vai mexer aonde a gente trabalha diariamente, que é as ruas, são as rodovias municipais, são as vias expressas, que atingem o nosso dia a dia. Então, companheiro caminhoneiro, carreteiro, empresário, fique atento, veja a proposta dos candidatos, porque é você, com seu voto, que pode começar a melhorar a nossa situação de transporte diário. Chico da Boleia, orgulho de ser caminhoneiro.